Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia de oração pelo Congresso Brasileiro de Missões e nós estamos também orando por algumas organizações, agências missionárias e alguns pedidos que eu tenho aqui do Congresso Brasileiro de Missões de 2022, mas eu vou trazer aqui também pedidos mais atuais, não que esses não sejam, mas eu creio também que o Senhor vai nos direcionar a orar de acordo com o querer e a vontade dEle. E hoje nós vamos continuar orando pela missão Portas Abertas. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Eu me chamo Ana Carolina e um dos meus propósitos é mobilizar as pessoas, para missões, para servirem ao Senhor, para entenderem o propósito de Deus nas suas vidas. E a minha missão também, uma das minhas missões também tem a ver com o meu ministério literário, de partilhar também o ensino da palavra e compartilhar aquilo que o Senhor tem confiado a mim por meio da literatura. Eu ainda não tenho falado muito sobre isso aqui no canal, mas em breve eu vou trazer também um pouco dos livros que eu já escrevi, que eu já publiquei, e espero que abençoe também outras vidas. Bom, você que está novo chegando, você sinta-se à vontade para poder comentar, para poder compartilhar com outras pessoas, para que esse vídeo abençoe mais pessoas que precisam encontrar e entender o seu propósito, receber uma palavra de Deus, receber uma oração, e estarem envolvidos com a missão de Deus. E até mesmo pessoas que não conhecem ao Senhor, mas que de alguma forma você entende que precisam ser abençoadas com as palavras e com as orações que são aqui compartilhadas. Eu iniciei esse propósito, nós estamos no 16º dia de oração pelo Congresso Brasileiro de Missões e eu fico muito feliz de poder orar junto com vocês, de alguma forma poder mobilizar outras pessoas para a causa missionária. E esse é o 2º dia de oração pela missão Portas Abertas. E o segundo pedido que nós temos para hoje é para que nós possamos orar pelos nossos irmãos que estão nos países perseguidos. Eu já fiz uma oração breve no último vídeo, mas hoje eu quero orar não só pelos missionários, que muitas vezes nós entendemos, que são os irmãos que vão para levar a palavra, para compartilhar do amor de Deus, do amor de Cristo, mas orar por aqueles irmãos que estão iniciando a sua caminhada cristã, os irmãos que já estão há muitos anos na caminhada cristã e muitas vezes não têm essa liberdade que nós temos de compartilhar abertamente sobre o Evangelho, sobre a palavra. Muitas vezes também não tem acesso à palavra de Deus, à Bíblia, de modo completo, a Bíblia toda. Então, orar por eles, pelos pastores, claro, pelos missionários que estão fazendo o trabalho, para que mais vidas tenham a oportunidade de conhecer ao Senhor Jesus, os líderes que estão em outros países, para ensinar, para capacitar outros líderes, para dar continuidade ao trabalho, para
capacitar os próprios nativos mesmo, dos países, dos povos, né, para que o trabalho ele continue. Então eu quero orar hoje, né, por esses irmãos, pelos irmãos que virão de outros países para participar do congresso. Muitas vezes irmãos que não podem falar abertamente, né, no lugar onde eles estão, que eles são missionários, falar abertamente sobre a palavra. Esse é um tempo também que eles têm para estar aqui, para receberem mais do Senhor, para serem cuidados, para compartilharem também aquilo que eles vivem, né, no campo missionário, aquilo que o Senhor está fazendo, que muitas vezes a gente sabe só um pouquinho, né, mas aqueles que estão no campo, eles vivem diariamente, né, as dificuldades, as lutas, as perseguições, né? Então que esses irmãos que estão vindo também para participar do congresso, que o Senhor cuide deles e fale com eles nesse tempo, nos dias de congresso, né? E que eles possam voltar também, aqueles que vão retornar para os seus países de trabalho, que eles possam voltar com muita bagagem, com muito mais conhecimento, com muito mais informação para poder compartilhar e muito mais renovados e cheios do Espírito Santo, que é o que nós oramos, né, para que eles sejam conduzidos em tudo pelo Espírito Santo de Deus, para dar continuidade ao trabalho que o Senhor confiou a cada um deles. Então vamos orar nesse momento pelos nossos irmãos que estão nesses países que sofrem perseguição. E a gente ainda vai ter mais 2 dias de oração pelo Portas Abertas, né, pela organização. E no final, no 5º dia, eu vou compartilhar um pouquinho, né, dos países que estão na lista de perseguição religiosa. E eu ainda não coloquei no primeiro vídeo o link, mas eu vou colocar para que você consiga também acessar e saber um pouquinho mais do trabalho dessa organização. Amém? Pai, nesse momento nós queremos orar, pedir ao Senhor que o Senhor nos conduza em oração, pedir ao Espírito Santo do Senhor que interceda por nós com gemidos inexprimíveis e que leve ao Senhor a mais perfeita oração, aquela que muitas vezes nós não sabemos orar, nós não sabemos como pedir, como interceder, mas o Teu Espírito Santo sabe. Eu peço em nome de Jesus, meu Pai, pelos nossos irmãos, por aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, como nós professamos, por aqueles que tiveram um encontro com Cristo, mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio a uma opressão ou uma dificuldade física, uma dificuldade financeira, né? E aqueles que vivem debaixo de uma perseguição por professarem a fé em Cristo, né? Que o Senhor vá de encontro a essas vidas, que o Senhor vá de encontro a esses irmãos em Cristo. Muitos, Senhor, talvez estejam passando por situações muito difíceis,
que nós não sabemos, nós desconhecemos, nós não conseguimos medir o sofrimento que eles estão passando, mas o Senhor sabe. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos sonda e o Senhor nos conhece, assim como o Senhor conhece a mim e a cada um, Deus, que está orando nesse propósito, a cada um que vai em algum momento, Senhor, receber, ouvir, Senhor, essa oração. O Senhor conhece os nossos irmãos que estão em países, Deus, que sofrem perseguição, que estão, Senhor, muitas vezes presos, Senhor, por conta do Evangelho, por proclamar a palavra, né? E o Senhor sabe como falar a cada um deles, o Senhor sabe como se revelar a eles, o Espírito Santo do Senhor sabe como falar aos nossos corações, né? E eu peço, nós pedimos hoje, Pai, que o Senhor se revele da forma que só o Senhor sabe, de uma forma muito íntima, muito particular, a cada irmão em Cristo, Deus, trazendo conforto, trazendo consolo e principalmente trazendo fortalecimento para esses irmãos que estão nesse momento sofrendo algum tipo de perseguição, violência, Senhor, opressão, restrição, por pregar o Teu Evangelho, Senhor, por professar a fé em Cristo Jesus. Nós oramos, Senhor, pedindo que o Senhor venha guardá-los, sejam missionários, pastores, Senhor, esposas de pastores, Deus, de missionários, filhos, Senhor, as crianças, ó Pai, que também sofrem, Senhor, quando os seus pais sofrem, os líderes, aqueles que o Senhor tem enviado para capacitar, Senhor, o povo, Deus, que está caminhando com Cristo, que está aprendendo, que está sendo discipulado, né? Que o Senhor venha guardar cada um, que o Espírito Santo do Senhor venha conduzir, dá a palavra de sabedoria, dá a palavra, Senhor, de conhecimento, dá, Senhor, discernimento espiritual, Deus, para os teus filhos, Pai, para que eles sejam capazes, Senhor, de passar por aquilo que eles estão passando, Deus, e cumprir o propósito do Senhor, meu Pai, para que mais vidas sejam alcançadas através desses irmãos, Senhor, que têm dado, Senhor, muitas vezes, ó Deus, o sangue, muitas vezes, Senhor, têm dado, Senhor, as suas vidas em prol da proclamação do Evangelho. Nós oramos hoje, Senhor, pedindo, Deus, que o Senhor continue, Pai, direcionando a missão Portas Abertas para esse trabalho, que o Senhor continue, Deus, conduzindo, Senhor, todo o trabalho, Deus, não só da missão Portas Abertas, mas de cada missão, cada organização, Senhor, que trabalha, Deus, com os povos, Senhor, que estão sofrendo perseguição, com os povos, Senhor, que têm uma restrição, Senhor, né, para receber a Tua palavra, né, para pregação do Evangelho. Nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria, Pai, a cada líder, cada pastor, cada missionário, Deus, que o Espírito Santo do Senhor nesse momento esteja falando com eles, se revelando a eles, consolando o Senhor nas suas dificuldades, Deus, nos seus momentos difíceis, e que o Senhor, Pai, os esteja conduzindo como bom pastor que o Senhor é, que o Senhor os conduza a pastos verdejantes, Senhor, que o Senhor venha guiá-los mansamente por águas tranquilas, Pai, por amor do Teu nome, e ainda, Senhor, que nós, ou cada um deles, Senhor, ande pelo vale da sombra da morte, que nós não venhamos temer mal algum, mas que nós tenhamos a certeza de que o Senhor está conosco, de que a Tua vara e o Teu cajado nos consolam, Pai. Prepara uma mesa, Senhor, prepara um banquete,
na presença dos nossos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo, Pai, e faz o nosso cálice transbordar. E certamente, tão certo, Senhor, certamente que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão durante todos os dias, por todos os dias das nossas vidas. E nós que habitaremos na casa do Senhor enquanto nós vivermos. Essa é a oração que nós fazemos hoje, Pai, gratos ao Senhor pelo privilégio de poder orar, de poder ir, Senhor, como o Senhor nos comissionou na Tua palavra, Pai, ir em oração, aonde, Senhor, os nossos pés não podem ir, Pai, aonde, Senhor, talvez os nossos recursos não cheguem, não alcance, nós podemos ir, Senhor, com os nossos joelhos, Pai, com a nossa oração, e nós Te agradecemos por isso. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda a continuar orando, a permanecer em oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigada a você que está aqui comigo em mais esse dia. Eu espero que o Senhor continue falando ao nosso coração, nos conduzindo em oração, e que o Senhor te abençoe, e que você tenha certeza que, independente daquilo que você está passando nesse momento, o Senhor, Ele é contigo e Ele está cuidando. E ainda que você não esteja vendo as respostas do Senhor, ainda que você não esteja entendendo aquilo que o Senhor está fazendo, tenha essa certeza de que Ele está com você. E muito obrigado mais uma vez. Eu espero você amanhã para mais um dia de oração. E tchau, tchau.